Ora, muito bem-vindos. A partir de agora voltam-se a abrir as portas para mais um 45 minutos à Benfica. E que semana teve a equipa do Sport Lisboa e Benfica, a última semana, que culminou com dois jogos, um empate e uma vitória. Um empate, diria eu, que bastante saboroso, ou se calhar, para muitos benfiquistas, foi um resultado com um sabor, com um travo agridoce. Obviamente que os benfiquistas ficaram contentes por o Benfica ter conseguido um, empatar a um com o Paris Saint-Germain, ou mais do que ter sido empatar a um, ter conseguido empatar ao super milionário Paris Saint-Germain, mas se calhar mais do que o empate, e depois, e já vamos falar sobre isso, mais do que o empate, se calhar fica a amostragem de que se calhar o Benfica até poderia eventualmente ter ganho ao próprio Paris Saint-Germain. Além deste empate no Estádio da Luz, que mantém a equipa do Benfica invencível, aliás, tal como o Benfica, também o Paris Saint-Germain também está invencível até agora. O Benfica, é verdade que o Benfica não fez 15 jogos, 15 vitórias, mas o Benfica tem 14, tem 15 jogos, tem dois empates com sabores diferentes, obviamente, e o resto tudo vitórias. Não são 15 jogos, 15 vitórias, mas são 15 jogos até agora sem perder sem perder pontos. Para além de não perder pontos, o Benfica até agora tem estado particularmente bem e se calhar depois deste jogo com o Paris Saint-Germain e do jogo que o Benfica venceu no passado sábado ao Rio Ave por 4-2, de um jogo para o outro, se calhar se vai percebendo um bocadinho do porquê do Benfica não ter conseguido jogar como se quereria, ou como os adeptos do Benfica quereriam no jogo frente ao Vitória, depois da paragem para as seleções. Apresentando a equipa que está hoje aqui comigo, como de resto já vem sendo hábito, já cá está o Nuno Queimado e também o Pedro Batista Bastos. Bem-vindos a ambos. Vamos começar este programa a falar do Benfica Paris Saint-Germain, do jogo grande, vamos dizer assim, de um dos jogos grandes que trouxe cerca de 62 mil adeptos ao estádio do Sport Lisboa e Benfica. Obviamente que esses cerca de 2 mil adeptos, mais coisa menos coisa, faziam parte dos adeptos do Paris Saint-Germain, porque tudo o resto era pintado a vermelho e branco, como de resto estava bem mostrado naquela coreografia magnífica. Por quem montou a coreografia no Estádio da Luz está de parabéns, porque realmente foi uma coreografia extraordinária, das melhores coreografias que me lembro de ver no Estádio da Luz. Pedro, vou começar por ti. Fica realmente a ideia de que o Sport Lisboa e Benfica, frente a este tudo-poderoso Paris Saint-Germain, depois de olharmos às estatísticas do jogo, de ouvirmos todo o tipo de comentários, fica a sensação de que se calhar o empate tem um travozinho, se calhar agridoce, porque o Benfica, perante aquilo que fez mais na primeira parte do que na segunda, o Benfica podia ter saído na primeira parte, inclusivamente, a vencer o Paris Saint-Germain pelas oportunidades que teve a mais e que o Paris Saint-Germain não teve. Boa noite, Francisco. Boa noite, Nuno. Boa noite aos nossos ouvintes. Sim, concordo com essa ideia. É um empate agridoce, tendo em conta o facto do Benfica ter reagido muitíssimo bem ao gol do Messi. Gol do Messi que foi o aproveitamento da única oportunidade que ele teve. Messi teve outros pormenores que mostraram o seu talento futebolista ímpar, de um dos melhores futebolistas do mundo, mas para quem falava de que o Benfica poderia... Foi mais um teste, desculpa Pedro, eu tinha que meter a colherada, foi um teste? Ia falar disso mesmo, ia falar Peço desculpa. Não faz mal, Eu tinha de falar. Não faz mal. Eu ia falar precisamente disso mesmo. Para quem ainda continua com a narrativa do teste, este é um empate que é um grande empate. Ou seja, o Benfica realizou um jogo
muitíssimo bom contra a equipa que tem a par do Manchester City, provavelmente o melhor trio de ataque do mundo. A eficácia, a qualidade, o entrosamento entre estes jogadores foi superado pelo Benfica e, mais uma vez, o nosso menino António Silva pôs no bolso os 3, só não conseguiu pôr, mas isso foi mesmo por uma questão de impossibilidade, ele não tem culpa nesse lance, o gol do Paris Saint-Germain, marcado por Messi, mas de facto ficou a sensação de que nós podemos de facto sonhar, esperar e ter a certeza de que, com base naquilo que nós fizemos no Jogo da Luz, amanhã os jogadores se irão superar no Parque dos Príncipes e com certeza que teremos um magnífico jogo entre Paris Saint-Germain e Benfica. Tenho um bocado de receio de que Neymar entre um bocadinho raivoso diante da recepção amigável que ele teve no Estádio da Luz, especialmente na segunda parte, quando Neymar se preparava para bater os cantos. Neymar era recebido carinhosamente pelos adeptos da Luz, tendo em conta as suas reações em campo, as suas provocações e as suas fitas, mas conforme disse, foi um excelente jogo no qual os guarda-redes estiveram muitíssimo bem, perdão, no qual vimos de novo toda a qualidade de Enzo e um outro jogo magnífico de João Mário, e sim, é um empate que tem um sabor agridoce e poderia ter redundado numa vitória do Benfica. Nuno, bem-vindo mais uma vez. O Benfica realmente fez aqui uma primeira parte frente ao Paris Saint-Germain. Qualquer coisa, foi um Benfica a mostrar aquilo que ia ou aquilo que vinha. O Benfica mostrou-se a grande nível frente ao Paris Saint-Germain. Na primeira parte, ao conseguir fazer o que fez, conseguir inclusivamente colocar o Sérgio Ramos a errar, coisa rara durante a carreira do Sérgio Ramos. Conseguiu também colocar a própria linha defensiva do Paris Saint-Germain literalmente em sentido, só travada por um grandíssimo guarda-redes como é o Donnarumma, e uma segunda parte em que a coragem dos jogadores do Benfica elevaram a que o Benfica levasse este empate do Estádio da Luz, que lá está, não sei se vais pela mesma ideia, mas será que foi o Benfica que empatou com o Paris Saint-Germain ou foi o contrário? Ou se calhar foi o PSG que conseguiu empatar no Estádio da Luz depois daquilo que aconteceu? Boa noite, Pedro. Boa noite, Francisco. Boa noite aos ouvintes. Acima de tudo, aquilo que me vai ficar na memória foi que tive a oportunidade no Estádio da Luz de assistir a um jogo de Champions. Desta vez podemos dizer mesmo assim, um jogo de Champions. Um bom jogo. E em que o Benfica decidiu ter uma noite em que se bateu de igual para igual com aquele que é um dos sérios candidatos a vencer a Liga dos Campeões. Relativamente ao resultado, na primeira parte fica um bocadinho aquele amargo de boca de termos estado por cima do jogo relativamente àquilo que é criar oportunidades de golo, aquilo que é tentar ferir o adversário, e ficou assim esse amargo de boca, porque praticamente todas as ocasiões do Benfica são ocasiões já dentro da área e com jogadores isolados. Na segunda parte, creio que o Paris Saint-Germain fez circular mais e melhor a bola,
Não teve grandes oportunidades de gol, mas ainda assim teve uma ou duas oportunidades em que Vlaco Dimos teve que mostrar o porquê. Bom, entretanto, o contabilista do Em Nuno si, Queimado. Ok. creio que o resultado é justo. É justo, faça aquilo que se passou. O Benfica terá estado ligeiramente acima naquilo que são oportunidades claras de golo, mas penso que no cômputo geral é um resultado que temos que aceitar como justo, face àquilo que as duas equipas desenvolveram. Mas volto a dizer, tivemos a oportunidade de assistir a um excelente jogo de Champions no estádio. Foi isso mesmo, Pedro. Foi um grande jogo de Champions. Foi um Benfica, repito, a mostrar para aquilo que ia, a mostrar verdadeiramente para aquilo que ia. E nos primeiros 22 minutos, portanto, até aos primeiros 21, 22 minutos, foi a altura em que o Messi sacou da cartola o gol que sacou. Entre os 22 e ali mais durante um quarto de hora, foi quase ter um déjà vu daquilo que era o Barcelona de Guardiola. A bola não saía dos pés dos franceses, por muito que o Benfica quisesse ter bola, o Benfica não conseguia, e portanto, depois disso, veio a justiça no marcador, se assim se pode dizer, com o gol do Benfica a aparecer por um jogador, curiosamente ou não, que foi por intermédio de um autogolo do Danilo Pereira, e o Danilo é da formação do Benfica. É da formação, tem formação no Benfica, não estando, ou não tendo ele depois chegado à equipa principal, porque também saiu cedo da formação do Benfica. Mas lá está, fica uma primeira parte, eu confesso, eu que estava a ver o jogo, inclusivamente estava a fazer o jogo para a Rádio Nacional de Desporto, ficou uma sensação, muito sinceramente, de que o Benfica, e não estava à espera disto, que o Benfica conseguisse ombrear, e de que maneira, com esta equipa do Paris Saint-Germain carregadinha de estrelas, mas lá está. Às vezes futebol não é matemática e às vezes 1 mais 1 não são 2, às vezes 1 mais 1 é igual a 1, e portanto não é matemática, não é uma ciência exata. As coisas não acontecem porque sim, as coisas não acontecem desta maneira porque é assim, assim e assim. As coisas acontecem quando têm que acontecer. E o Benfica justamente conseguiu chegar à igualdade. É verdade que tem um infortúnio do Danilo Pereira, mas também conta, né, Pedro? Os autogolos também contam, e enquanto os autogolos contarem, os golos obviamente vão contar. Mas dizia eu que, confesso, não estava à espera que o Benfica conseguisse ter uma intensidade de jogo tão grande contra o Paris Saint-Germain. Já tinha mostrado algo do género frente à Juventus em Turim, mas confesso que agora contra o Paris Saint-Germain acho que os benfiquistas podem dizer que foi um jogo de encher as medidas, porque o Benfica esta temporada não está para brincadeiras. Foi sim, senhor. E se me permites, eu vou lembrar que o meio campo do Paris Saint-Germain é formado por Verratti e por Vitinha. E a bola não saía dos pés franceses também, muito por culpa da qualidade de jogo do Vitinha. Confesso, surpreendeu-me. É um jogador que cresceu imenso neste clube, com este treinador, com estas vedetas e com a pressão e qualidade através da qual ele está sujeito. A bola circulava muitíssimo bem e o maestro do meio campo do Paris Saint-Germain não é nenhuma destas três vedetas, mas é sim o Vitinho, que pôs esta máquina toda a funcionar na primeira parte. Mas essa máquina foi habilmente desmontada pelo Benfica, que percebeu bem que tinha não só que secar o Vitinho e obrigar com isto Messi a tentar chegar para dar uma ajuda ao seu meio campo, e com isto o jogo de Paris Saint-Germain caiu mais um pouco, mas o Benfica percebeu muito bem como é que o Paris Saint-Germain estava a jogar
e vemos uma situação muito engraçada. É que o Benfica entra em campo a perceber como é que a equipa adversária tenta ou está a tentar jogar contra si. Fez a mesmíssima coisa em Turim. Também no jogo contra a Juventus sofremos um gol inicial, mas a reação do Benfica aos golos que sofre, se fosse um outro Benfica com um outro treinador, teria ficado amedrontado, teria sentido os nervos do jogo, teria desmontado, digamos assim, toda a sua tática que eventualmente um outro treinador ou uma outra mentalidade que um outro treinador pudesse ter tentado imprimir ao Benfica. Agora, o Benfica de Roger Schmidt é um Benfica claramente inteligente, é um Benfica mandão, é um Benfica que no seu estádio, diante do seu público, não se amedrontou e jogou muitíssimo bem. Nuno, é um Benfica que, como dizem os ingleses, no matter what, no matter how, não interessa muito como nem quando, o Benfica vai se mostrar em todos os jogos claramente para ganhar. E pegando naquilo que o Pedro estava agora a dizer, se calhar o Benfica do ano passado não tinha jogado constantemente a pressionar a equipa contrária e a querer jogar futebol, não é? Ao contrário daquilo que disse o Neymar no final, que disse joguem à bola, joguem futebol, joguem futebol. Se calhar o Neymar se calhar estava a falar para ele próprio, se calhar andar o jogo todo a fazer, como dizem os brasileiros, a fazerem mimimi nas cabecinhas dos adversários. Calhou, tinha pela frente um António Muro Silva, aquele rapaz realmente, eu não sei, eu confesso, eu continuo obsvílico, obstaférico com a maturidade daquele rapaz deste menino de 18 anos. Mas dizia eu, Nuno, que e passando a bola para ti, é um Benfica que não interessa como, não interessa quando, não interessa a equipa, vai sempre jogar da mesma maneira. Eu penso que o modelo de jogo ou o modelo do futebol que o Roger Smith pretende ver implantado no Benfica é este, e não vai fugir muito disto. Enfim, face a algum adversário, poderá ter alguma maior contenção na saída para a pressão, o que é natural. Os adversários não são todos iguais. Há muito peixe no mar, mas não se pesca todo da mesma maneira. Mas efetivamente existe em Roger Smith um padrão, e a equipa, quer a nível tático, quer mesmo a nível psicológico, está completamente diferente daquilo que estava na época. É um Benfica que não abala. Desculpa estar a interromper, Nuno. É um Benfica que não abala. Vimos, por exemplo, no jogo contra o Passos de Ferreira, começou a perder, ganhou 3-2. Começou a perder contra o Vizela, 1-0, estava a perder 1-0, nos minutos finais ganha 2-1. No último jogo, aliás, neste jogo, no jogo contra a Juventus, estava a perder por 1-0, ganhou por 2-1. Contra o Paris Saint-Germain estava a perder 1-0, empatou um igual. E agora neste jogo contra o Rio, contra o Rio Ave, não, que foi um jogo completamente diferente, mas nestes jogos que eu acabei de referir, o Benfica sofreu primeiro, mas não caiu. E em alguns jogos até, como tu estavas a dizer, e desculpa ter-te interrompido, se calhar uma das diferenças do Benfica deste ano para o Benfica das outras temporadas é que o Benfica reage de imediato. Sim, sabes que os resultados também ajudam, não é? No caso, por exemplo, deste agora do Passos de Ferreira, se a coisa não tem acontecido, se calhar na jornada a seguir a equipa estaria um pouco mais receosa, mas como as coisas vão saindo, os próprios jogadores acreditam mais neles próprios, ou seja, mesmo vendo-se numa situação adversa, faz com que eles acreditem que, ok, aos 10 minutos, como foi agora com o Rio Ave, aos 6 minutos estamos a perder, mas
acreditam que têm a capacidade de dar a volta por cima. E quando os resultados ajudam, pois como é evidente, é uma equipa que psicologicamente torna-se mais forte, ou seja, não cai ao primeiro embate, não se deixa ir abaixo à primeira adversidade e responde. Isso faz um bocadinho parte também de um bocadinho da conjuntura que a equipa vive neste momento. Ainda aquela brincadeira de há pouco do teste, eu diria que é normal que quando o Benfica joga contra uma equipa que tem Mbappé, Neymar e Messi na frente de ataque, é normal que as pessoas duvidem do teste. É normal. Foi o pior PS. Alguns dizem que foi o pior PSG desde os Desde das sempre, últimas. praticamente desde sempre, não é? Porque Peço desculpa. como uma equipa poderia ser pior que esta que tem o melhor jogador do mundo? Provavelmente seria difícil, não é? Ou que tem um Mbappé, ou que tem uma dupla de centrais de top. Pois não sei. Realmente os testes começam a ser demasiado fáceis. Há outros mais difíceis, como jogar em Portimão ou, ou nos Açores. As coisas não são fáceis. Essas equipas estão bem montadas e são bem treinadas e agora com o PSG é diferente. É a Liga dos Campeões, há sempre maior facilidade de jogar, há sempre mais espaço, há sempre. E o adversário não é tão forte, basta jogar aqui no Estádio da Luz para não ser tão forte. Mas sim, novamente, eu ouvi há dias um amigo meu a dizer-me que o verdadeiro teste, e adivinhem de que clube é que ele é, o verdadeiro teste que o Benfica vai mesmo ter, o primeiro grande teste, que o Benfica ainda não apanhou equipas de sério, o primeiro grande teste vai ser quando for às Antas. E aí sim vai ter o primeiro grande teste, mas é assim, enfim, realmente se o Benfica cair após 20 jogos, eu diria que sim, que realmente comprova-se ao fim de 20 jogos que afinal o Benfica está mesmo mal. Obviamente, fora de brincadeiras, obviamente que o Benfica, e não é só o Benfica, o Benfica e todos os outros clubes têm testes todas as semanas e têm de os superar porque são Benfica, porque são os ditos grandes, não é? Mas se calhar, se quiser juntar o Braga a esta equação, também se pode juntar o Braga, e com toda a justiça, porque o Braga tem feito um início de campeonato muito bom, apesar desta série agora de 3 derrotas consecutivas. Desculpa interromper, Francisco. Força. Pode-se e deve-se juntar a esta equação. É assim, uma equipa que consegue recusar propostas de 20 milhões por jogadores. Eu presumo que já tenha algum arcabouço para poder aguentar certas e determinadas pancadas, porque isto não é só batermos palmas quando fazemos a gestão somos uns verdadeiros piratas e uns verdadeiros managers do futebol que não nos deixamos de enrolar por meia dúzia de questões, e depois quando elas começam a cair, tal a gente não pode ombrear com os outros. Claro que pode ombrear, então se a gente consegue dizer a 20 milhões de euros, com certeza conseguimos fazer outras coisas bem melhor. Digo eu. Aliás, Claro, basta comparar que o Vitória de Guimarães vendeu um dos seus melhores jogadores, se não o melhor jogador ao Sporting, por cerca de 6 milhões de euros. Por isso, o Braga está num patamar completamente diferente de todas as outras equipas que estão abaixo dos três grandes. Nem vale a pena escamotear, acho eu isso. E agora, parece que a SAD, uma percentagem da SAD agora também pertence ao mesmo grupo do Qatar a que pertence o Paris Saint-Germain. Mas não é para falar do Braga que aqui estamos, mas é só para salientar que, obviamente, que todas as equipas têm testes todas as semanas. Uns que se resolvem com mais facilidade, outros que se resolvem com mais dificuldade do que se calhar aquela que as equipas esperariam.
voltando ao jogo do Benfica com o Paris Saint-Germain, há que fazer destaques neste jogo, obviamente. E eu acho que, Pedro, há obviamente jogadores a destacar. Um deles, eu nem preciso dizer o nome dele, faz parte da defesa. Só isto. Mas neste jogo, frente ao Paris Saint-Germain, há mais do que um jogador a salientar. Eu vou começar e tu depois dás a tua opinião e acrescentas se quiseres. Sem contar que o guarda-redes, obviamente, foi muito importante. Obviamente, que o Odisseias foi muito importante para conseguir manter o Benfica com a baliza só apenas com um golo. Mas há que juntar aqui o António Silva, o Florentino, o Enzo, para alguns, em jeito de brincadeira, obviamente, Enzo é batota. Enzo é batota, no bom sentido da palavra, obviamente. E o Bá, e a juntar a estes também o João Mário. Não sei, Pedro, se queres juntar aqui mais algum jogador à equação para os destaques desta partida. Vou pegar de novo na ideia do teste. Houve aí uma rapariga que disse que o verdadeiro teste do Benfica, para além, continuando daquilo que o Nuno disse, que o verdadeiro teste iria jogar das antas, mas houve aí uma rapariga que disse que como é que o Benfica iria jogar sem o Enzo Fernandes e que esse é que era um grande teste. Ora, isso é um bocado uma questão de lapalice. Ou seja, se o Benfica não jogasse com o Enzo Fernandes, teoricamente a qualidade do seu meio campo cairia. Okay? Mas diante da audácia, da coragem, da firmeza de ideias, da consciência de futebol que este Benfica apresenta, isto parece um bocado de voltar àqueles tempos. Não interessa quem joga ali, até pode jogar o Zé, mas que vai jogar bem. Quanto a esta questão de destacar que jogadores é que estiveram sobre a luz dos holofotes na sua exibição, para mim eu poria Vlaco Dimos, independentemente do António Silva. António Silva é esse o qual mais uma vez surgiu um vídeo muito engraçado de uma página de Facebook chamada Cota do Bigode. Não estou aqui a fazer publicidade, nem sou Cota do Bigode, nem tenho qualquer ligação, mas o Cota do Bigode pegou nas jogadas do António Silva, colocou como pano de fundo uma canção de uma banda de heavy metal, punk, grindcore português chamada Como Restos, cujo título é Eu Chamo-me António. Então, são as jogadas, vocês têm isso à página da Cota do Bigode, é as jogadas todas do António Silva com uma canção punk rock, heavy metal, ou seja, aquilo aos berros, o António Silva a dar pau neles todos, pau no bom sentido, e há lá a famosa jogada em que o moço chega mais cedo que o Messi à bola, mas a energia, o ímpeto com que ele se faz a jogada é tal que o Messi escorrega e cai. Ok? E nós, quando vemos um miúdo, 18 anos, parece que andamos sempre a dizer a mesma coisa, é verdade. Para mim, a grande revelação deste Benfica é este miúdo absolutamente extraordinário chamado António Silva. Este miúdo joga como o Leonardo Bonucci jogou no Euro de Itália. Um defesa central absolutamente incrível. Ele é da mesma escola do Bonucci, ou parece-me ser da mesma escola do Bonucci. Ele é um central que joga para a equipa. Vocês vão notar a qualidade dos passos longos do António Silva. Basta lembrar, desculpa Pedro, estás a falar dos passos longos, basta lembrar o passe que ele faz para o Gonçalo Ramos na primeira oportunidade que o Benfica tem que o Donnarumma defende. Exatamente. Mas aqui para dar um destaque, e para não falarmos só do António Silva, Vlaco Dimos, Odisseias Vlaco Dimos, que foi mal amado pelo anterior técnico, eu quis dispensar, que pôs Elton Leite, que por mais estimável e louvável que Elton Leite seja,
não é guarda-redes para o Benfica, ou pelo menos não é guarda-redes para assumir a titularidade do Benfica, e Vlaco Dimos renasceu também com Roger Schmidt. Não será estranho a isso o facto de ambos falar em alemão, o que facilita também o entendimento, a empatia, a percepção das táticas e dos métodos de trabalho do próprio treinador, mas isto está também, acima de tudo, é uma grande confiança nos jogadores. E nós vemos um Benfica que respira confiança, vemos um Benfica que, mesmo defendendo, não estaciona o autocarro. E isto foi uma coisa muito boa que o Benfica teve na segunda parte. Ou seja, apesar do Benfica ter decaído, é certo, o Benfica não caiu na tentação de estacionar o autocarro e esperar que o jogo decorresse sem quaisquer sobressaltos até ao final. Não. E mesmo amanhã, mesmo sem a presença de David Neres, este Benfica vai estar com as lanças apontadas para o ataque, e o Paris Saint-Germain não pode julgar, em circunstância alguma, que a ausência de Neres no jogo de amanhã vai ser um fator de diminuição do Benfica. Antes, pelo contrário. E eu espero que o Diogo Gonçalves, se for o Diogo Gonçalves a assumir o lugar do Neres, que o Diogo faça um grande jogo e marque um gol. Nuno, os teus destaques desta partida, obviamente um deles, aliás, dois deles já começam a ser batota. O António Silva e o Enzo, para uns é amor, isto já começa a ser batota. Esta gente não desarma um único milímetro, e se calhar depois deste jogo e do jogo com o Benfica, entre o Benfica e o Rio Ave, se calhar já se vai percebendo um bocadinho do porquê, ou de um dos porquês do jogo contra o Vitória de Guimarães ter corrido particularmente mal. Enfim, relativamente ao Enzo, a forma de jogar e os seus processos são tão simples que às vezes até se pode cair aqui no erro de pensar que o homem não está a jogar. Ainda agora, e já lá chegaremos com certeza, ainda agora contra o Rio Ave, a sua simplicidade de processos nas duas bolas que mete quer no João Mário, quer no Gonçalo Ramos para o golo, leva a que as pessoas, se calhar, nem consigam apreciar bem o quão bem faz ao Benfica este jogo simples do Enzo. Mas, como é óbvio, Enzo muito bem. O António Silva, tudo o que fez bem. Tudo o que fez bem. Espero que não se estrague o jogador, porque o miúdo é muito novo. Espero que consiga gerir bem esta situação de estar como titular no Benfica, que é uma coisa boa, como é óbvio, mas que por vezes pode não ser bem gerida pelo próprio ou pelas pessoas que o rodeiem. Mas espero sinceramente que se possa fazer uma gestão correta da carreira daquilo que me parece ser um muito promissor jogador, muito promissor mesmo, na senda já de outros que apareceram no Benfica, como o Ruben Dias, o próprio Ferro, o Lindelof, muita gente da formação nos últimos anos que tem aparecido e bem no Benfica. Eu penso que até ao nível de defesa esteve tudo bem. O gol de Messi, enfim, palavras para quê? Não é? Não há muito a fazer. Para aqueles que às vezes perguntam o porquê de Messi ser o melhor jogador do mundo, se tiveram a oportunidade de ver este jogo na Luz, perceberam que o homem praticamente não faz nada mal. Tirar-lhe a bola naquele período, na segunda parte em que o PSG teve mais bola, eu diria que praticamente impossível. Ele, num espaço de 3, 4 metros, com uma aceleração, consegue tirar 2, 3 adversários do caminho.
é fenomenal, fenomenal. Mas ainda bem que no mesmo palco, por exemplo, tivemos Messi e Neymar. Talvez as pessoas assim consigam perceber a diferença entre um jogador bom e um bom jogador. O Neymar é um jogador bom, mas não passa disso. E depois tem o Messi, que é um bom jogador, não é um jogador bom. E sim, o Mbappé sim teve mais apagado e com um grande contributo do António Silva. Não houve muito espaço para a velocidade dele, aliás, não houve muito espaço para nada para ele neste jogo. Espero que assim continue em Paris. Corremos sempre o risco, como eu já tinha dito, o jogo dá para tudo. Estes jogos dão para tudo, dão para correr muito bem e dão para correr muito mal. Eu espero que o Mbappé continue em dia ou em noite, não. Porque Deus sabe aquilo que ele pode fazer numa noite, sim. E Vlaco Dimos esteve bem, mas eu penso que entre os postos não há muito que se possa apontar a Vlaco Dimos, sinceramente. As pessoas podem gostar mais ou menos do jogo de pés ou da saída de entre os postos, mas entre os postos eu não creio que haja muita coisa que no Benfica se possa apontar a Vlaco Dimos, e este foi um daqueles jogos em que de remates de longe foi só mesmo o do Messi, porque não dá mesmo para apanhar, mas em todas as outras intervenções entre os postos, geralmente está sempre bem colocado e dá sempre uma boa resposta. De uma maneira geral, gostei da linha defensiva. Florentino mais discreto, mas sempre bem no posicionamento no campo. E tivemos um Rafa que tentou até, como diria um comentador, até mesmo ao final, e mesmo já no final, já sem pilhas, ele foi buscar o powerbank e ainda ligou novamente a bateria para num lance final, inacreditavelmente contra dois dos melhores defesas centrais do mundo, fazer quase gato-sapato deles, e foi por muito pouco que não tivemos a enorme alegria de ganhar o jogo já mesmo no final. O Gonçalves é muito esforçado, mas muito pouco em jogo, para além daquele lance logo no início do jogo com desmarcação do António Silva. E o João Mário dá uma sensação que nestes jogos sobressai mais e está mais à vontade do que propriamente nos jogos do Campeonato Nacional. Nestes jogos não sei porque, mas as coisas saem melhor, saem com mais facilidade. Não sei se acaba por ter mais espaço, porque ao contrário dos jogos do campeonato, eles não estão todos metidos lá atrás e há menos espaço para jogar, há menos espaço para a movimentação, mas dá uma sensação que na Liga dos Campeões temos tido mais João Mário do que aquilo que temos tido no campeonato. E já nem vou falar da época passada, porque então, se vamos falar da época passada, João Mário está este ano a 200%. Mas eu penso que no global, a equipa no global funcionou muito bem, e Roger Schmidt sabe espalhar bem as peças no campo. Tivemos um Benfica que não foi tão pressionante, mas ao contrário de outros anos e com outros treinadores, não foi um Benfica subserviente ao Paris Saint-Germain. Não, o Benfica teve sempre a intenção de atacar e de ferir o Paris Saint-Germain, e houve alturas do jogo em que o Benfica esteve por cima do Paris Saint-Germain e pelo menos todo o final da primeira, todo o final, eu digo, o início da primeira parte e o final da primeira parte, e depois novamente na segunda parte, já mais para o final da segunda parte, volta novamente a estar por cima. Ou seja, foi um Benfica que jogou de igual para igual, e eu, como digo, há dias em que eu prefiro empatar e jogar de igual para igual contra estas equipas do que estar 90 minutos a levar ali papos secos, até ficar quase com a boca toda, com os cantos da boca toda arrebentados, e acabar por ganhar 1-0 num lance fortuito ou uma coisa assim. Não. Prefiro que o Benfica se bata de igual para igual contra estas equipas, e depois há de ser o que for. Uns dias corre bem, outros dias corre pior.
E feita que está a análise a este Benfica 1, Paris Saint-Germain 1, o Benfica desloca-se amanhã, porque ao dia que estamos a gravar este programa, o jogo realiza-se amanhã, terça-feira. Portanto, esta terça-feira o Benfica vai a Paris, o Benfica já está em Paris, já fez o Roger Schmidt já fez a antevisão desta partida, portanto agora é esperar pelas 20 horas do dia da manhã para termos a bola a rolar no Parque dos Príncipes e esperando obviamente que os príncipes do Benfica sejam mais fortes e que o Benfica volte a dar a mesma e agora está-me a faltar a palavra, entretanto já me hei de lembrar, que o Benfica volta a dar, faça a mesma réplica que fez no Estádio da Luz, obviamente que agora com um ambiente muito mais adverso, mas não tão adverso, se calhar, quanto isso, porque vai ter parte da bancada praticamente repleta de benfiquistas, não só de benfiquistas que vão, que onde chegar vindos de Portugal, como também muitos imigrantes que estarão no Parque dos Príncipes a ver e a assistir a este PSG Benfica em Paris. Indo agora, aproveitando estes minutos finais do programa, para falar do último jogo do Sport Lisboa e Benfica, que no passado sábado recebeu o Rio Ave, recebeu o Rio Ave e ganhou por 4-2. Começou a perder aos 5 minutos, mas o Benfica melhor, não marcou. O Rio Ave, na primeira ocasião que lá foi, fez golo. Numa jogada de contra-ataque, o Rio Ave fez golo. Passado alguns minutos, o Benfica fez 1-0. Depois houve a infelicidade do guarda-redes do Rio Ave e houve o 2-1. No final da primeira parte, com um passe absolutamente extraordinário do Enzo Batota Fernandes para o Gonçalo Ramos, também faz uma belíssima finalização à ponta de lança, recebe com uma perna e remata com a outra. Estava feito o 3-1. Na segunda parte, o Benfica faz o 4-1 e depois ainda deu tempo para Guga, jogador formado na equipa do Benfica, formado no Seixal, formado no Benfica Campos, também fazer um gol de belíssimo efeito no Estádio da Luz. O Benfica foi para este jogo, foi o primeiro jogo em que Roger Schmidt faz 5 alterações. Até agora, Roger Schmidt tinha feito apenas uma ou duas, uma no máximo duas, normalmente sempre do lado direito, do lado da lateral direita, mas desta vez Roger Schmidt mexeu 5 unidades. Não jogou, ou entraram de início Gilberto, Ristich, Auschwitz, Diogo Gonçalves e Draxler. Foram estas as 5 alterações que o Benfica fez e Nuno, o Benfica fez 5 alterações, mas o Benfica não mudou a identidade de jogo, quando até se previa que se calhar o Benfica, jogando com algumas das segundas linhas, pudesse não entrar tão a querer carburar logo desde o início. O que vimos depois foi a ideia completamente contrária. Afinal, o Benfica, se calhar, até tem segundas linhas capazes de jogar tal como jogam as primeiras. Mais cedo ou mais tarde, a gestão do plantel teria que ser feita, até porque o Benfica teve, enfim, digamos que um início de época com muitos jogos. E os jogadores utilizados foram basicamente os mesmos 13, 14 jogadores por aí. Não houve grande rotação nem grandes alterações. Relativamente a dizermos não houve muitas alterações de forma de jogar do Benfica, era aquilo que falávamos há bocado. Eu penso que o modelo, a raiz, a base de jogo do Benfica, Roger Schmidt já terá impresso nos jogadores e eles já compreenderam o modelo que é para seguir com este treinador à frente do Benfica. Penso que a esta data, passados 2 ou 3 meses do início da época, isto já estará completamente assimilado como é que é a forma que o treinador pretende que o Benfica jogue, e aquilo que fica do jogo com o Rio Ave é que os jogadores que foram chamados acabaram por dar uma resposta, que essa era a verdadeira dúvida, penso eu, que pairava no ar, era se o Roger Schmidt mexer muito na equipa, qual é que vai ser a resposta da equipa, como é que ela se vai comportar.
Enfim, a mudança de Bá por Gilberto nós já percebemos que pouco altera no sistema de jogo do Benfica, talvez o Bá um pouco mais ofensivo e se calhar sem tantas preocupações defensivas, se bem que eu acho que o Gilberto também bate-se muito bem nesse campo. Do outro lado, aí sim, com a entrada de Ristich, iríamos ver como é que a coisa se comportaria. O Frederic a jogar de início, no lugar de Florentino, mas eu continuo a achar que ao lado de Enzo, seja Florentino, seja Ok, Frederic, não faz batota. aquilo vai acabar por correr bem, dizer, aquilo vai acabar por correr bem. Depois a entrada de Drexler, um, enfim, havia que perceber como é que o alemão se comportaria a jogar de início. O alemão terá sempre um problema acrescido relativamente aos outros jogadores. É porque a expectativa que é colocada nele é bastante maior do que aquela que é colocada nos outros. E a verdade é que ele teve muito tempo parado e qualquer jogo que lhe corra menos bem vai ser sempre alvo de crítica. Crítica no sentido de que veio este gajo do Paris Saint-Germain, era grande craque, mas afinal não produz nada. Vai ser mais difícil para ele, penso eu. Espero que a recuperação esteja a correr no caminho certo e que a gente ainda tenha a oportunidade de ver Draxler conforme aquele jogador que saiu do Schalke para ir para o Paris Saint-Germain. Quanto às outras peças, enfim, diria que foi mais do mesmo. A única surpresa aqui foi o facto de termos sofrido 2 golos e relativamente ao jogo do Rio Ave, a única nota que quero aqui deixar é que depois do momento do Samaris, já pouco me interessa qual é que é o resultado do Benfica ou qual é que é. É muito estranho ver tanto Benfica num grego. É muito, muito estranho. E digo sentidamente, é muito estranho ver um grego a sentir o clube, como muitos jogadores passaram por este clube e não se conseguiram identificar. Não vou dar nomes, alguns ainda há bem pouco tempo apareceram nas redes sociais com cânticos menos felizes e garotos que fizeram aqui a vida toda na formação do Benfica. E ver um cidadão de outro país que esteve cá ainda um bom par de épocas e a sentir o Benfica da maneira como o sente, para mim faz-me com um sentimento de grande carinho, digo sinceramente, de grande carinho pelo Samaris, por aquilo que ele representa, e não sei se não será este um daqueles que nós temos que ir buscar novamente para trazer para dentro do Benfica. Parece-me que quando temos que passar aquilo que é a imagem e os valores do Benfica, eu não vou dizer infelizmente, porque isto não é nenhuma infelicidade, mas se calhar vamos ter que os ir buscar ao estrangeiro para mostrar aos de cá o que é verdadeiramente o Benfica. Ele não é estrangeiro nem é nacional, ele é benfiquista, que é isso que interessa, e para mim foi se calhar o ponto alto do jogo com o Rio Ave. Pedro, condensando todas as informações, condensando tudo numa ideia só, foi o 15º jogo do Benfica, mais uma vitória para o Benfica esta temporada. Um Benfica, lá está, com 5 alterações, mas parecia que o Benfica nem sequer tinha mexido na equipa, porque a equipa continua a jogar da mesma maneira, com a mesma intensidade e lá está, da forma como o Roger Schmidt quer. Futebol de ataque, que agora chamam de Roger Ball, e portanto, futebol de ataque,
culminado com um 4-2, que poderiam ter sido mais uns tantos se o guarda-redes do Rio Ave não tivesse defendido o que defendeu. Sim, foi um momento ideal para Roger Schmidt fazer a rodagem da sua equipa. Peço desculpa, estou com um bocadinho de tosse, estou a tossir e de vez em quando eu estou a falar sai-me disto. Mas foi uma gestão arriscada. Ou seja, foi uma gestão arriscada no sentido em que nós defrontámos um clube tradicionalmente, e no seguimento daquilo que o Nuno disse muito bem, sempre nos causou muitos problemas, quer no Estádio da Luz, quer no seu próprio estádio. O Rio Ave, lembremos, era o clube de personagens como Tarantini ou Coentrão, que, entre outros, que quando o Benfica jogava no Rio Ave eram pouco mais do que caceteiros puros e duros e provocadores da equipa do Benfica, porque estavam a sol de um qualquer interesse que não o interesse da defesa do... Mas gostei muito de ver Ristites, um bocado tremido ao início. Gostei muito de ver Musa a matar o cabrito finalmente. Musa naquele jogo demonstrou o porquê do Benfica ter apostado nele. Musa demonstrou um pouco aquilo que produziu no Benfica, no Boa Vista da época passada. E que desta vez, passada esta fase inicial da pressão, do entendimento dos métodos do treinador, se calhar, pode ser o nosso avançado de surpresa. Além de Henrique Araújo, que vem da formação, Petar Musa pode ser o nosso avançado de surpresa. E ainda tens o Pinho. Perdão? E ainda tens o Rodrigo Pinho. E ainda tenho o Rodrigo Pinho, exatamente. Agora, lá está, faz muita falta um jogador de enormíssima qualidade, tão bom ou superior aos três monstros que nós temos naquele meio campo, que são Florentino, Enzo e João Mário. Aursenes também está a subir de nível, que é uma coisa impressionante, portanto pode ser uma ótima substituição para Florentino, mas eu gostava muito de ver um Ricardo Horta ou um jogador semelhante ou tão bom como o Ricardo Horta naquele miolo do meio campo do Benfica. Just in case. E foi um belíssimo jogo que também nos encheu mais uma vez de confiança e que prova aquilo que nós dissemos, ou seja, que os jogadores perceberam e percebem os métodos, o tipo de tática, a mentalidade que Roger Schmidt imprimiu, a coragem, a confiança, a audácia, e com isto o Benfica está pronto para defrontar seja quem for. Muito bem, antes de terminar este programa, apenas referir que a semana passada, além do Paris Saint-Germain, além do Benfica 1, Paris Saint-Germain 1 a contar para a Liga dos Campeões masculina de futebol, o Benfica estreou-se na Liga dos Campeões masculina de basquetebol e venceu em Riga o VEF Riga por 89-76, num jogo extraordinário que eu já tive a oportunidade de rever, e realmente foi uma estreia muito boa por parte da equipa encarnada, que que teve um primeiro quarto, lá está, ainda um bocadinho a apalpar terreno, mas que e saiu no primeiro quarto a perder por 27-25, mas os terceiros quartos, os quartos que se vieram a seguir, o segundo, o terceiro e o quarto, já só deram Sport Lisboa e Benfica. No segundo quarto, o Benfica vencia o Benfica fez 17 pontos, o Riga fez 11. No terceiro quarto, o Riga fez 27, o Benfica fez 29. E no último quarto, o Riga fez 11 pontos e o Benfica 18 pontos. Portanto, o Benfica venceu claramente esta partida, vencendo em praticamente todos os quartos nesta sua estreia na Liga dos Campeões
masculina, e foi a primeira vez que uma equipa portuguesa se estreou na fase regular das Champions de basquetebol, e foi também a primeira vez, obviamente, foi também a primeira vez que uma equipa portuguesa se estreou a ganhar nesta partida. Aliás, eu creio que eu cheguei a partilhar isto com vocês numa publicação feita no Twitter pela conta oficial da Liga dos Campeões de Basquetebol. Eles simplesmente escreveram que o Benfica não está cá só para participar, eles estão prontinhos para roubar o espetáculo. Literalmente. O Benfica liderou esta partida, e creio que nos outros jogos também, em que se jogaram outras equipas, o Benfica liderou com 15 roubos, o que é algo de extraordinário. Vamos chamar-lhe assim, um dos MVPs do Benfica deste jogo foi o Tony Douglas, com 17 pontos, 4 rebounds, 7 assistências e mais 24 EF, que eu sinceramente ainda não consigo perceber muito bem que pontuação é esta, mas o Tony Douglas foi dos melhores jogadores, o melhor jogador desta partida entre Benfica e Riga. O Benfica volta a jogar esta terça-feira, portanto não é só o Benfica no masculino, no futebol, que vai jogar para a Liga dos Campeões, também o basquetebol joga para a Liga dos Campeões masculina às 7h30 da tarde, portanto 7h30 de Portugal Continental, obviamente, cerca de meia hora antes do jogo no Parque dos Príncipes. O Benfica joga em França também, frente ao Limoges, no Palácio dos Desportos de Beaublanc, e portanto às 7h30, e o jogo vai ter transmissão também na televisão, portanto quem quiser acompanhar este Benfica Limoges vai poder fazê-lo. Obviamente que depois às 8 da noite vai começar o jogo grande entre Benfica e Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, e para terminar este programa, Pedro, quero saber o teu, não a divisão, que a divisão basicamente ambos já fizeram a divisão deste jogo quando estavam a falar do jogo no Estádio da Luz, mas não é a divisão que eu quero saber. O que eu quero saber de vocês é um X ou 2. Eu acho que nós vamos empatar 2-2. E quem é que marca? Marca o Diogo Gonçalves e marca o Rafa. Neste Totobola benfiquista, Nuno, um X ou 2? Eu aposto também no empate ou 0 ou 1-1. Se for 1-1, eu acredito que o gol será do Rafa. Muito bem. Está tudo dito deste 45 minutos à Benfica. O Benfica esta terça-feira joga em Paris, mais um jogo para ouvir na Rádio Nacional de Desporto, e obviamente também para a semana vamos poder falar sobre esta partida, e no fim de semana este fim de semana vai haver Taça de Portugal. O Benfica joga com o Caldas para a Taça de Portugal, e para a semana, depois do jogo com o Caldas, vamos ter Benfica Juventus no Estádio da Luz, e vamos também ter o clássico, o primeiro grande clássico do Benfica esta temporada, no Estádio do Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto. Jogo marcado para a sexta-feira, se não estou em erro, sexta-feira às 8h15 da noite. Mas até lá vamos ter primeiro de ver o jogo, ver e estar atentos ao jogo com o Paris Saint-Germain em Paris, e obviamente também estar atentos àquilo que vai acontecer no jogo com o Caldas, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Nuno e Pedro, obrigado por cá terem estado mais uma semana. Para a semana há mais 45 minutos à Benfica, sempre à mesma hora, aqui na Rádio Nacional de Desporto.